de saúde informativo e comparado, apresentado por Marcelo Santos, né, jornalista profissional e que todos os dias, né, às 8h30, está aqui firme com vocês, aqui apresentando o Jornal de Saúde, não é? É informativo e comparado. E tem uma notícia aqui, gente, me pegou assim meio assim de surpresa, né? Gostaria de comentá-la assim logo de saída com vocês. Não é nada assim tão é bizarro, né? Vamos dizer, porque todos os meios de comunicação, de comunicações, né, intelectuais e tudo mais, sempre coloca, né, Estados Unidos, primeiro a economia mundial, um país desenvolvido, protestante, né? Que muitos afirmam que devido os Estados Unidos ter predominância de protestante, por isso que eles são desenvolvidos, essas coisas todas que se discute nunca que se chega a um denominador comum, né? Que a relação humana nunca foi nem nunca será, não é? Matemática, física ou química, não é? É muito mais além que isso. Dado aí que cada ser humano, né? Por mais que se pareça, não é mesmo? Tem as suas características próprias, né? Outro dia, vendo um rapaz falando sobre impressões digitais, ele falou, olha, sua impressão da palma da mão, a gente só usa os dígitos, os dedos, né? Mas também são diferentes, não é? O único lugar que você pode cortar, pode queimar e depois vai nascer uma digital igual né, do ser humano. Então é muito interessante isso. Olha, gente, então a notícia é a seguinte: dois irmãos, né? Eu estou aqui pegando a notícia aqui, mas ela está meio difícil agora, não sei porquê. Dois irmãos nos Estados Unidos foram surpreendidos pela polícia quando faziam sexo. Exatamente. E eles faziam sexo numa igreja, não é? Exatamente o que eu estou falando para vocês, numa igreja e num trator, num estacionamento atrás de uma igreja, né? Um lugar assim, vamos dizer, quase que improvável, né? De alguém ir fazer qualquer coisa, assim, principalmente a polícia. Só que ninguém sabe, assim a polícia alega, né? Pode ter sido uma denúncia anônima, obviamente, aqui tem isso também, não é? Que tiveram um chamado para um possível homem que estava rondando a região, né? Um ladrão. E quando estavam fazendo essa patrulha, não é? Abordando a região, encontraram os dois jovens que alegaram, não é? O irmão 25 anos mais velho, né? A moça 20 anos, alegaram que tinham visto um filme, não é? Notebook, não é? E se inspiraram nele, não é? Veja só, viram um filme, não é? Chamado Notebook aí, e se inspiraram nesse filme e começaram a fazer sexo, não é? Era uma moça ainda jovem, né? Bem jovem mesmo, e ele também, não é? 25 anos, de uma sociedade aí, vamos dizer, bem adiantada aí, não é? Nível escolar e tudo mais, e dizem que por influência desse filme, né? Que eles começaram a fazer o sexo, né? Então, veja só, gente, quando a gente fala assim, eu estou aqui querendo pegar a notícia, mas já parece que ela sumiu até. É engraçado, velho. Os negócios tão bizarros mesmo, né? É assim que até na internet a coisa fica meio esquisita, né? Mas o fato é que a relação sexual consanguínea, né? Assim, de primeiro, vamos dizer, de primeira linha, não é? A possibilidade de nascer filhos, essa que é a grande, né? O incesto, é chamado incesto, né? No casamento
por exemplo, pai com a filha, filha com a mãe e por aí vai, né? A possibilidade de nascer filhos com problema genético, não é muito grande. Então, por isso que a ciência, depois de muitos e muitos anos, muitos estudos, né, veio ter comprovações científicas, né, que a maioria, não estou achando aqui mesmo não, né, pensei que era deficiência aqui do meu, da onde eu estava, veio através de muitos estudos determinar isso, que quando há essa relação entre irmãos, entre primos, né, sempre de primeira linha, não podemos deixar esse dado de fora, né? Porque às vezes tem muitos primos que se casam aí, dá certo, né? Não tem problema nenhum, aí o pessoal fica ainda vangloriando, que não sei o que, precisa ser de primeira linha, não é, gente? Aí que não vai dar esse problema, né? E isso entra os tios, né? Entra toda uma árvore genealógica que tem que se analisar, não é assim, né? Do estourão, assim, de uma hora para outra, não. Então, eu tô procurando aqui, porque eu quero dar essa notícia para vocês, vocês podem achar aí, tô procurando tá aqui, ó. Notícias sobre irmãos pegos fazendo sexo. Irmãos são pegos por fazer sexo, parece que tem até vídeo. Dois irmãos e irmã foram presos nesta terça-feira após serem flagrados no estacionamento de uma igreja, não é? Tem aí o contato, isso que eu queria localizar para vocês. Está na internet, né? Mas sumiu aqui a notícia, não sei porquê, né? Ó, dois jovens, irmão e irmã, foram presos nesta terça-feira após serem flagrados fazendo sexo no estacionamento de uma igreja do condado de Effingham, estado da Geórgia. Os irmãos foram presos acusados de incesto, sodomia e distúrbio. As informações são do The Huffington Post. Os irmãos admitiram ter cometido incesto por 3 vezes depois de assistir ao romance de Ryan Gosling, The Notebook. Christopher Buckner, 20 anos, e seu irmão Tim Sevor, 25 anos, foram pegos pela polícia que estava buscando um possível ladrão na área da Igreja Batista. Os oficiais disseram que os jovens teriam feito sexo dentro de um trator que estava parado no estacionamento da igreja que fica fora da cidade. Tá a foto dos dois e tudo, né? Uma jovenzinha robustinha, né, gordinha, o jovem também fortinho, e aí, ó, sodomia, quer dizer, os policiais devem ter pego os dois até fazendo sexo anal, né, gente? Porque sodomia é sexo anal, né? E aí, olha só, o negócio estava quente, Gente, eu queria falar uma coisa aqui para vocês, desagradabilíssima, mas eu tenho que falar, tá? O Jornal de Saúde, como todos os jornais, meios de comunicação, né, vive de publicidade. É o que a gente consegue manter site, editar jornal impresso e tudo mais, né? Reciclar as matérias, fazer esse programa. E fomos na segunda-feira, depois de 30 dias de marcação, né, de visita para ser recebido na livraria do psicólogo aqui na Avenida do Contorno, né, Belo Horizonte, Minas Gerais. Marcamos lá com o seu Alcebino Santana, né, que parece que é o diretor responsável, o proprietário, e chegamos 15 minutos adiantados, né, na segunda-feira, às 10 horas, 9h45, e levamos um bom chá de cadeira de quase 40 minutos, né? Fomos atendidos, conversamos, e ele sugeriu uma parceria, né? Parceria, porque ele está aí divulgando 2 escrituras, né? 2 livros da área de psicologia, técnicas, né? Muito interessantes, e
fomos fazer essa parceria. Me deu várias pessoas para contatar-se, né? E ficou, se tivesse algum retorno, né, viria para o jornal, tal. Se não tivesse, ele iria assumir a despesa, né? R$ 300 com o trabalho que iria fazer. Aí eu fiz a página, né? jornaldesaude.com.br/livraria.php, mandei para ele. Quando falei com ele a primeira vez, ele disse que não gostou e me indicou para uma funcionária, onde nós fomos conversar com essa funcionária, né? E tal, e levantei o nome das pessoas que iriam lançar os livros, o e-mail para fazer a reportagem. E numa outra conversa com ele pelo telefone, ele falou: olha, você pega e cobra delas, né? Cada uma lá você faz aí o que você tem que fazer, porque se não deu retorno nos outros que eu te indiquei. Bom, liguei, falei com uma, tudo, concordou, pagou direitinho. Uma outra de Curitiba discordou, e acho que ligou para ele reclamando, né? Até talvez muito mais, e não quis responder as perguntas e tal. E ontem ele me liga, né? E não, que você está usando o meu nome, não autorizei você a usar o meu nome, e devolvo o dinheiro para fulana de tal, que ela vai te processar se você não devolver. Como se fosse dinheiro, né, gente? R$ 150. Então, eu estou aqui em público, né? Chamei-o de Cafajeste pelo telefone, mandei um e-mail e o chamei de Cafajeste também. Estou chamando aqui publicamente de Cafajeste e moleque, menino, porque ele não quis assinar a minha autorização que eu trabalho, né? Na frente da funcionária dele, ele disse que não precisava assinar nada, que estavam fazendo uma parceria, né? Tenho aqui até o nome dessa funcionária, a dona Carol, não é? Não tem nada a ver com isso, mas é uma testemunha ocular, que é óbvio, né, que nunca iria se depor contra o seu patrão, não é? Devido que ele é destemperado. E me chamou até para briga, que se eu fosse lá na livraria do psicólogo, né, na Avenida do Contorno, ele ia quebrar minha cara, não é? Então, você vê um homem barbado, grisalho, não é? Ter umas atitudes dessas, e ainda coloca pessoas como mentirosas ou golpistas, né? Eu que sou jornalista, tenho 25 anos de jornalismo, né? Nunca dei golpe em ninguém, não é? Tenho ali, pelo contrário, né? Eu que tenho recebido golpes, cheque sem fundo, né? Outro dia eu tive um problema com a Nova Derme aí, uma esteticista, né? Que eu fiz um trabalho para ela com tudo, autorização e tudo assinado por ela. Foi julgada em primeira instância, a juíza deu razão para o Jornal de Saúde. Na turma recursal, porque eu não fui nem meu advogado, nós perdemos e temos que pagar para essa senhora, que é uma mentirosa, né? Isso sem dúvida nenhuma, porque ela assinou o documento, R$ 770. Então, pelo contrário, eu prezo como um homem público, não é? A minha idoneidade, a minha honestidade. Não sou rico nunca, né? Esse Jornal de Saúde, nem esses pé de chinelos mesmo, né? Como esse aí dessa livraria do psicólogo, não é? Eu tive o dissabor de tratar. Nunca fiquei rico com isso, não é? Porque os valores, porque são pobres ricos, né? Porque tem os ricos que se acham pobres, né? E os pobres que se acham ricos, né? Até uma doença dentro da psicologia, não é? Então, queria deixar bem isso. Vou publicar uma matéria, não me importo não se for processado, vamos ao tribunal, né? Porque isso aí é muito grave. Se o homem não mantém aquilo que ele fala, não mantém palavra, não sabe o que ele fala, então ele deve fazer um tratamento, se retirar, deve estar estafado, deve estar com qualquer problema, não é? Não é irresponsavelmente levar outras pessoas, não é,
para o buraco. Se não pode ajudar, não atrapalha, né? Seu Alcebino Santana. Então, vê se o senhor cresce, não é? Vou usar uma frase que eu cresci com ela quando eu tinha 17 anos, né? Me falava assim: Marcelo, cresça e apareça, não é? Mas é difícil a gente falar para uma gente barbada, não é? Essa frase, mas às vezes tem que ser falada assim. Bom, tirando as coisas aqui, gente, a política nossa aqui, né, tá crescendo, não é? Tá esquentando. E ontem a Marina Silva delineou, não é? Claro que não dá assim para colocar todo o programa dela, né? Reafirmou a sua convicção de que o Banco Central deve ser livre, não é? Trouxe algo novo que eu vejo assim que precisa discutir mas com muito bons olhos, né? Que é a questão do mandato presidencial, e acredito também que isso deva trazer a discussão do mandato do deputado, vereador, né? E senador também, né? O mandato do presidente seria de 5 anos e não teria reeleição, porque isso foi um golpe do PSDB, do senhor Fernando Henrique Cardoso, que tem, né, na nossa imprensa notícias, matérias e até comprovação de que ele pagou 200 mil reais. Isso aí já é o mensalão, né? O que o PT herdou e não soube cortar a cabeça da serpente, né? E pensou que poderia domar a serpente, e foram picados por ela, não é? Tem muitos aí pagando aí cadeia por causa disso. Pagou 200 reais para deputados votarem, né, a toque de caixa, o segundo mandato, a reeleição, não é? Então, Marina Silva quer fazer essa propositura no Congresso para fazer essa emenda, não é? Constitucional, mudando esse 2 mandatos, que é uma falácia, não é? É uma falácia que estamos vendo aí, ó. O primeiro mandato do Obama, não é? Foi ninguém sabe o que aconteceu, né? Ele não cumpriu nada que ele falou em campanha. O segundo está sendo o primeiro mandato dele. Então não pode ter 2 mandatos, é uma atrofia administrativa ter 2 mandatos, né? E agora a Dilma vem, né, Dilma Rousseff vem aplicar que o que ela não conseguiu fazer no primeiro mandato, ela vai fazer no segundo. É uma atrofia. Então um mandato só seria o suficiente, não é, para um grupo, não é, que se diz coeso, não é, que tem um pensamento para administrar o país, entre e coloque, não é? Porque outra coisa, o mandato do Lula, o primeiro mandato, foi cumprir à risca, tanto que ele não mudou nem o ministro do Banco Central, o Henrique Meirelles, o que estava programado pelo PSB. Você pode pegar, não estou falando absurdo nenhum. Inclusive herdou até o mensalão aí, onde, né, pisaram na casca de banana. Os bolsas famílias, tudo, o PSDB se arroga, né, 4 ventos aí, que quem criou esses bolsos aí foi tudo no governo do PSB. Quem colocou a economia, baixou juros, baixou juros não, né, eles aumentaram, foram os juros que criaram o Copom, baixou a inflação, etc e tal. Então esse é um ponto. O outro ponto da Marina Silva é a liberdade, né, a autonomia do Banco Central, ou seja, com isso vai desindexar a economia, não é? Fazer o câmbio flutuante do dólar. Aí se o dólar subir 4 dólares por R$1, aí também, né, ninguém vai reclamar. O câmbio flutuante tem dessas coisas aí. A outra coisa, o outro item é a questão
não é, da política, né, que política não, da questão econômica, né, e trazer a inflação pelo menos para entre 4 e 4,5% ao ano, né, e aumentar aí o PIB. Isso aí é óbvio que todo mundo está falando isso, né? Então, o básico desse pacotão aí, PSBista, né? PSBista é o que a Marina aí está falando. E as pesquisas estão muito... Gente, deixa eu abrir um parênteses aqui. Estava falando da Marina Silva, né? Agora aqui eu vou entrar aqui. Ela está empatando com a Dilma. Vocês viram a pesquisa aí, né? Eu não gosto de pesquisa por causa disso. Em menos de 15 dias, Marina, ou 20 dias, né? O PSB de Eduardo Campos para o PSB pós Eduardo Campos, em 20 dias Marina já empatou com a Dilma, que estava na frente, e venceria o segundo turno, né? Todas as pesquisas estão confirmando. Se terminamos essa eleição hoje, né, eu acredito que haveria uma grande surpresa, né, que vão chamar de fenômeno, mas não tem fenômeno nenhum, que seria a Marina Silva ganhar essas eleições no primeiro turno. Tudo está caminhando, adentrando para essa surpresa, não é? Porque o eleitorado está se identificando muito com a Marina Silva, não é? A dona Dilma Rousseff não abre perspectiva dentro do seu governo, não tem nada que venha confirmar aquilo que ela está falando, aquilo que ela está projetando, aquilo que ela está defendendo, não é? A última, acho que o golpe de misericórdia em todo o projeto político e que ela queria convencer o eleitorado a confirmá-la, não é? Como presidente, veio ontem, não é? Acho que foi o golpe de misericórdia. Novamente, 0,6, né, de produto interno bruto no segundo semestre. E aí estão o Guido Mantega acusando a Copa do Mundo, que não tivemos tantos feriados. Ela também está falando isso em público e tal, mas isso não quer dizer lá grande coisa não é, gente? Às vezes a gente tem um feriado, a gente trabalha o triplo para ter esse feriado, compensar esse feriado antes ou depois, né? Então isso não é uma máxima que deve ser aceita. A questão é ponto básico. Nossa economia, se o que já estão falando aí os especialistas aí, os economistas, como que o Chile está crescendo 4%, Colômbia 5%, né? Todos os países da América do Sul têm um crescimento, não é um crescimento tão insignificante como o do Brasil, e aqui está acontecendo isso, né? Excetuando a Argentina, que entrou numa crise aí provocada por credores internacionais, por departamento jurídico, aliás, o judiciário norte-americano, né? Uma armação em cima da Argentina, não é jurídica, que é difícil de sair, de resolver. Então a Argentina não põe nesse patamar. Até mesmo a Venezuela, que teve tantos e tantos distúrbios, não tem apresentado uma queda do produto interno bruto tão grande, podendo chegar até negativa. Tem economista afirmando que a queda, a queda da economia brasileira pode ser negativa ainda até o final do ano, quando se fechar o ano de 2014, né? Então, ontem foi o golpe de misericórdia em todo o governo de Dilma Rousseff, né? E talvez, se a sua assessoria ela tiver ainda, como chamam, né? Não gosto de usar esse termo, mas ele se aplica às vezes à política, a carta da manga, não é? Que é o ladrão do baralho, né? Se ele tiver aquela carta que ele consiga tirar sem ninguém ver,
para bater uma partida, né? No poker geralmente que acontece isso, né? O full house lá parece, e aí sim, mas pelo histórico, pelo acompanhamento da economia brasileira, é, esse remédio para que ela melhore, ele vai ter que ser administrado, né? Dia após dia, no horário certinho, bem feito, para que a pessoa saia da prostração e comece a melhorar até estar boa novamente, e aí poder, não é, começar a melhorar novamente, o país crescer. Então isso seria o que? 2015 nos aguarda ainda um período, talvez de mais um semestre, onde nós vamos, com qualquer dos presidentes, dos candidatos à presidência que forem eleitos, ainda aplicar, não é, este remédio, e aguardar que o paciente, né, o moribundo, sobreviva e comece aí, né, a melhorar, que é o nosso país Brasil aí, puxa. Senão nada acontece do dia para a noite. Nós não mergulhamos nessa crise, não é, agora. A crise internacional que Dona Dilma e o senhor Lula se referem, ela começou em 2008, né? E eu estou lendo uma revista que tem um título assim, né, falando da crise de 2008 nos Estados Unidos e Europa. Por que o cão não latiu? Né? E sabe quem é o cão? É a imprensa. Essa imprensa que o Lula quer controlar, quer amordaçar. Lá nos Estados Unidos, né, não fizeram matérias, reportagens, e quando fizeram não foram ouvidos. Então veio a crise, né, de pessoas. Olha só, a economia tão planejada e séria, né, nos Estados Unidos. Muita gente foi preso, bancos antiquíssimos aí, sérios, né, de judeus, de irlandeses, de pessoas que construíram a América, foram fazer a América, como tinha um jargão, né? Faliram, foram fechados e muita gente presa. E 25 milhões de pessoas, de norte-americanos, perderam suas casas, gente. Nós tivemos aí, porque não passa muito aqui no Brasil não, eles proíbem, não é? Gente morando em barracas de lona nos Estados Unidos. Tamanha foi a crise mobiliária de 2008. Os Estados Unidos está crescendo 4% no último trimestre, gente. A Europa também está apresentando crescimento, a Espanha acho que de 2%, e o Brasil está na crise, né? Ou seja, planejamento deficiente, investimento de dinheiro público errado, né? O escândalo do mensalão, que impactou o governo da Dona Dilma, sem dúvida nenhuma. Junho de 2013, que o povo entalado com mensalão e com tanta sem vergonhice de governo, tanta corrupção. O caso da Petrobras, né? A compra de Passadina, que está aí na casa de quase 2 bilhões de dólares, enriquecimento ilícito de todos os diretores. Então, tudo isso, né, nós temos que resolver, fazer, né, limpar a casa, fazer a lição de casa e não empurrar o lixo para debaixo do tapete. Que isso é feio, isso já não se usa mais, já tem aspirador de pó, né? Já tem uma série de avanços aí que permite manter a casa limpinha, né? Arejada, bem higiênica mesmo, não é? Então é isso que o nosso país tem que fazer, uma profilaxia, não é? E tá aí aguardando aí quem que vai ser o eleito, qual vai ser o grupo, não é, que vai conseguir isso no nosso país. Olha aqui, ó, o pastor Everaldo quer extinguir as pastas de portos, aviação, não é? Se ele for eleito aí, né? Não tem condições. Esse pastor, ele estava com 3%, somou só 1%, né? Agora, e não tem condições, mas pelo menos ele é ouvido, ele tem seus planos, né? Ele disse aqui que
ao candidato do PSC, Partido Social Cristão, à presidência da República, pastor Everaldo, afirmou nesta sexta-feira, 29, em entrevista ao vivo no estúdio do G1 em São Paulo, que dentre os 19 ministérios que pretende extinguir, 19, em caso seja eleito, 3 serão os de Portos, da Aviação Civil, a Secretaria de Relações Institucionais, que apelidou de Ministério da Enrolação Institucional. Louvável, viu? Eu não sei para que foi no governo do Lula. Todo mundo fala, eu não sei para que tanto ministério, gente. Não sabemos. Eu acho que o Brasil é um dos únicos países do mundo a ter tantos ministérios como tem o Brasil. Tá aí, ó, a gozação. Ministério de não faz nada da enrolação, poxa, né? Criado no governo do Lula. A mesma bravata que o Lula fala que se não cobrar impostos, ou cobrar impostos de 10%, ele quer ver como que se faz obra social. Senhor Lula Inácio, né? Da Silva, né? Eu sei que é Luiz, né? Mas veja só, senhor, existe, não é, o setor civil, não é? Privado de todos os países, de todas as economias, que também trabalha, que também pode ter funcionários, pode fazer obras, não é? Pode administrar. Não é só o governo, não, gente. No Brasil tem essa ideia caótica, né? Acho que desde Getúlio Vargas, que foi anticomunista, né? Mas fez as leis trabalhistas aí para proteger o trabalhador, de que você fazendo essas coisas, só leis, você está fazendo, melhorando o social. Não está, não. O que melhora o social é produção, pagar bons salários, né? Para a pessoa ter dignidade de comprar sua casa, comprar um terreno, né? Se alimentar bem, ter condições de pagar estudo ou o material escolar e a manutenção de seus filhos na escola, que hoje o brasileiro não tem. Tudo tem que esperar pelo governo, tudo tem que ser o social, Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, pagar R$100 pro cara ir pra escola. Absurdo, é muito absurdo. Esse país social, essa mistura, não é? Falsa, não é? Farsesca, né? No teatro usa muito isso, a farsa. O público sabe, mas eles estão representando uma farsa lá dentro, que é o socialismo, que isso é socialismo, né? O povo está ajudando o povo coisa nenhuma. Se o povo que trabalha, o povo que gera a riqueza do país, paga imposto, o governo, todos os governos, né? Todos os governos, todos os governantes e o Estado, ele tem que ser constituído para administrar essa riqueza da nação, não é? Do país, em prol da sociedade, dos trabalhadores, não é? Aí vem a questão, quem trabalha mais, ou quem explora mais, ou quem é mais inteligente, quem é mais gênio, aí, como gosta aí de alguns ressaltarem, ficam ricos e outros. Mas no nosso país, não. No nosso país nós promovemos desse jeito, sempre é a pobreza e a miséria. E vem os políticos dizer que estão combatendo a pobreza e miséria, com essa ladainha do social, não é? Agora, quando você coloca leis reais, não é? Leis sérias, tem um judiciário também real, não fictício, não é? Porque tem um judiciário para o pobre, tem um judiciário para o rico, não é? E etc e tal. Aí você muda a realidade de uma nação, não é? Porque é inadmissível você tá aí vendo um salário mínimo, não é, de um trabalhador que trabalha de 8 a 10 horas ter 8,5% de reajuste, e um juiz que às vezes é corrupto, sacana, que dá sentenças erradas, não é? Que ganha politicamente com isso, né? Ou dinheiro sujo, elevar o seu salário a R$35 mil.
e a justiça não melhora no país. Porque se ele elevasse o salário dele a 35 mil reais e os processos começassem a desengavetar, a sair, a se fazer justiça no país, muito bem, mas não, fica tudo a mesma coisa. E quem é que vai mexer com esses homens? Ninguém. A imprensa não consegue, os políticos corruptos, né? Óbvio que não. Eles, e um manda para o outro, fala, você vai falar com o deputado que faz as leis, tá? Ele que faz as leis, eu só cumpro as leis, eu sou um servidor público, entre aspas. Então tá difícil, né? Um país desse daí. E talvez aí o povo, né? Esse povão aí que saiu nas ruas aí em junho, tá vendo na Dona Marina aí essa réstia, né? De esperança, de luz em relação a isso, né? Mas sabemos também que Dona Marina Silva, né? Não é porque ela é magrinha, que eu a acho fraca, igual muitos falam, ou inexperiente. Quando ela entrar, se ela for eleita, vai suar, viu, o vestido lá, o terninho dela, para governar esse país. Porque a corrupção no Brasil é tamanha que eu não tenho nem a dimensão do que é essa corrupção, né? Olha aqui, ó, falar em corrupção. O que armou, quem que armou isso pro Eduardo Campos? Ou então nós vamos ter que descer o Eduardo Campos aí de um pedestal. Eu acho que sua família deveria vir a público, não é? Seus irmãos, porque ele tem irmãos aí advogado, irmãos diretor de cinema aí, de novela, e muitos amigos, né, em Pernambuco, secretários e tal, porque o que eles estão fazendo, o Ministério Público Eleitoral investiga o uso de avião em campanha do PSB, procurador quer apurar se partido respeitou lei sobre prestação de contas, reportagem aponta empresas fantasmas usadas na compra de aeronave, Procurador-Geral Eleitoral Rodrigo Janot abriu investigação no Ministério Público para apurar se houve fraude eleitoral por parte do PSB no uso do avião que transportava Eduardo Campos em campanha e que caiu no último dia 13, provocando a morte do candidato à presidência da República e de outras 6 pessoas. Gente, eu falei aqui, ó, não tem nem 17 dias, né? Falei 20 dias a ascensão meteórica aí da Marina Silva, né? Que pode ajudá-la ou queimá-la aí em qualquer deslize. Estão querendo fazer tudo com esse avião aí e jogar ele no colo da Marina Silva, né? Então eu acredito que deveria vir a família a público, né? Seus assessores e tudo, não os diretos, mas aqueles que ficavam nos bastidores, né? Para desmentir tudo isso daí, ou então colocar a verdade, né, à mesa enquanto é tempo, né? Enquanto é tempo, porque isso aí está muito esquisito, não é? Muito esquisito, porque tem aquelas coisas de sigilo de justiça, porque está prejudicando, né, gente? Tanto a imagem de um homem que todo mundo dizia que era uma esperança para o país, e agora a campanha da Dona Marina Silva, não é? Então tem todas essas coisas. Mais uma vez, gente, veja só o que é como é que se diz? Quando a nossa sociedade tem essa, né? Tem essa e a imprensa vai atrás, né? A imprensa paulista já levou um grande ferro, né? Desculpe eu usar esse termo, meio gíria, né? Quando uma vez acusou um casal que tinha uma escolinha infantil deles fazerem sexo com as crianças, coisas do nível. Foi lá macetar os caras no jornal, mídia televisiva também, foi em geral. Fechou a escola e tal, fez o processo em cima, e aí cadê a prova? Cadê a prova? Prova daqui, prova dali, prova dali. Não teve prova, mas a família estava destruída, tudo que eles construíram
destruído, né? Talvez restou aí um processo de reparação deles aí e tal, mas isso aí já era. Não se compara, mas eu estou vendo aqui, ó, a imitação, né, do Brasil com o que acontece na Europa, né? Não querendo negar, há sim um preconceito não só racial, étnico, né? Racial eu digo de cor, né? Mas, ó, tem piada de português, não é? Tem piada de judeu, tem piada do negro, tem piada de tudo, do cornudo, não é? Do chifrudo, tem piada de tudo quanto é jeito para você tirar um sarro mesmo, para você brincar numa hora, não é, que se permite. O torcedor que vai a um estádio de futebol, isso aqui no Brasil é mais do que sabido. Ele xinga a mãe do juiz, isso é automático, né? O juiz pode estar até tomando água. Se o cara resolveu, ele vai lá e xinga e acabou. Agora, olha só o carnaval que eles estão fazendo a semana toda, porque uma torcedora, né, chamou o goleiro Aranha de macaco. A mulher é uma profissional, já foi demitida do trabalho, né? Aí 2 torcedores foram banidos do clube, e o jogo agora do Grêmio e do Santos está correndo risco, olha, um grande absurdo, de não acontecer. Agora, fala pra mim, macaco é racismo? Tem macaco branco, que eu saiba, tem macaco branco. Tem o mico-leão dourado, que é meio marrom. Macaco é aquele... O argentino, então, já deveria estar preso há muito tempo, porque eles chamam os brasileiros, quando eles querem sacanear com os brasileiros, de macaco, não é? Antigamente chamavam, os nordestinos chamavam os policiais a volante, como era conhecido, de macacos. Então por quê? Não é? E outra, eu acredito, gente, que o macaco, quando a gente chama alguém de macaco, é porque a pessoa está fazendo micagem, está fazendo imitação que lembra esse animal, não é? E para cada ação há uma reação e vice-versa, né? Esse goleiro aí, o Aranha, já jogou aqui no Atlético, não ficou aqui por algum motivo, né? Alguma coisa ele fez que ele provocou a torcida, né? E estão vendo só o lado dele. Não defenda a torcedora, não defenda ninguém. Se ele se sentiu ofendido, ele tem direito à retratação, né? Que isso daí é uma ofensa moral. Ele tem direito à retratação de quem ele identificou que o ofendeu. Agora, a pessoa perder emprego, você vai entrar dentro da vida particular da pessoa, igual uma pessoa que falou, uma assessora que falou do Sarney, né? Escreveu lá na rede social uma opinião dela pessoal, foi demitida. Então o que é isso? Isso é censura, gente. Isso é perseguição. Muito mais grave do que uma pessoa chamar alguém de macaco no estádio de futebol lotado. E parece que ele está com tudo, né? Já está aí dando entrevistas. O Tinga acabou de sair de uma contusão. Também foi outro, né? Até recebido pela presidente da República, né? E ninguém esquece que o tal jogador brasileiro que joga na Europa, que foi pegar a banana, descascou e comeu, que era uma peça publicitária, não é? Ninguém fala isso hoje. A nossa querida imprensa, não é, esquece desse fato. Depois foi descoberto que foi uma agência de publicidade que estava fazendo a gravação de uma peça publicitária
que teve a infeliz ideia de jogar banana no estádio. E o infeliz do brasileiro foi lá e pegou a banana, descascou e comeu. Aí, olha a resposta que o fulano de tal dá para o racismo na Europa e não sei o que. Isso é um absurdo, né, gente? Tem tanta coisa mais importante que deveríamos estar noticiando, né? Como os esgotos abertos aí, a céu aberto aí nas periferias, né? Falta de transporte público, né? Falta de horário, falta de salário digno, o salário mínimo que vai ser reajustado aí, que é uma vergonha nacional, né? O nosso crescimento pífio, não, mas a imprensa não sei se vende, né? Eu acredito que o brasileiro não está tão trouxa desse jeito que umas matérias sem nível nenhum como essas, né, possa vender jornal ou dar ibope para a rede de televisão, né? Eu não acredito isso. Se tiver, né? Eu estava querendo falar sobre Marina, né? Então, duas coincidências. Tem uma menina chamada Marina que precisa de transplante de estômago. Ela não é uma menina não, ela é uma criança. E ela já conseguiu arrecadar 2 bilhões para fazer esse transplante. E ele só é feito nos Estados Unidos. Hoje ela já não é mais um bebê, ela já é um lindo bebê, já está andando, não é? Ela é sergipana. Só que ela não consegue esse dinheiro, o governo, não é? Permite que diretores da Petrobras desviem 26 milhões de reais e joguem lá no exterior, né? Compre apartamentos, carros de luxo, mas o governo não se permite, e até o judiciário brasileiro, né? E tem gente que defende contra, não se permite bancar esse transplante de estômago, não é? Que é, olha, minto, ó, desenvolveu uma doença rara, síndrome do intestino ultra curto, e está internado no Hospital Sabará em São Paulo, segundo a mãe, né? Ela precisa fazer, não é de estômago, me desculpe aqui a má informação errada, né? Foi o estômago. É um transplante de intestino. Então, além desses 2 milhões, né? Ela precisa de mais dinheiro, porque ela vai ter que ficar em manutenção nos Estados Unidos por um longo tempo. E o governo brasileiro não moveu uma palha. Tá aqui na internet, né? Ela tinha 8 meses, eu recebi recentemente. Ela já com 2 anos, gente. Uma gracinha de menina, linda, 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 né? Quem olha assim nem percebe que ela tem esse problema, né? Então, eu vejo, e isso que eu estou falando para vocês me choca, me deixa transtornado, porque eu converso com advogados, né? Outro dia eu conversei com uma advogada da Defensoria Pública Federal, ela falando para mim, falou, ó, juiz está falando para nós que aqui não é Suíça não, que ele não vai dar sentença para comprar remédio para ninguém, para fazer cirurgia para ninguém não. Olha só, gente, se eu ver isso do judiciário de um juiz. Agora, podem roubar o erário público, podem superfaturar obras, podem construir viadutos com menos aço para cair na cabeça dos outros e matar, pode aumentar o salário do juiz para 35 mil reais, não é? Por mês, para eles serem contra a sociedade, não é? E o ser humano que não é, vamos dizer aí, a bucha de canhão hoje aqui no Brasil, não é? Esse não tem direito a nada. E essa criança aí, se comparado a esses juízes aí, sessentões aí, cinquentões aí, ela tem muito mais possibilidade de vida que eles, não é?
que não deve ter aí mais 10, 15 anos de vida aí, vida boa, vida ativa, não é? E eles negam isso, ninguém vê isso, não é? Agora, os corruptos, tá aí, ó, o cara que foi pego, governador do Distrito Federal, né? A grande vergonha brasileira, gente, pego com dinheiro na cueca, candidato a governador novamente, teve que ser proibido, não é, pela lei ficha limpa, né, pelo Tribunal Superior Eleitoral, o tal de Arruda, né? Um pilantra de carteirinha que deveria estar dentro de uma jaula, de uma gaiola, não é? Com aquele pijaminha que não tem aqui, é cor de abóbora, né? Aquele pijaminha listrado com um número no peito, que é pilantra. Esse cara aí, ó, que tira dinheiro, não é? Dessas crianças que precisam, tiram dinheiro de merenda escolar, tiram dinheiro de remédio, e estão soltos. Não tem juiz, não tem um macho nesse país que coloque esse homem na cadeia, como tem o Carlos Cachoeira também, bicheiro, que subornou o governo Sérgio Porto Cabral do Rio de Janeiro, o outro lá de Goiás e muitos outros pelo Brasil afora, com superfaturamento de obra. Tá na rua curtindo, tomando água de coco. E um bebê que precisa de uma cirurgia não pode fazer, né? Então é grave, gravíssimo, e isso só desanima a gente nesse país, né? E a gente tem que ficar aí, ó. E essa relação, pior que de tudo, que essa relação está se estendendo, né, em toda a nossa relação de trabalho. Gente, muito obrigado, até amanhã, saúde e paz para você. Amanhã às 8h30 você tem um compromisso aqui comigo, tá? Fique aí com a nossa programação musical. Um grande abraço, um excelente sábado, que está maravilhoso. Curta, carpe diem para você, curta o dia de hoje, porque amanhã está na mão daquele grande criador de tudo isso daqui que a gente só usufrui, não é mesmo? Muito obrigado, saúde, paz e até amanhã.